É convidada da revista de imprensa Raquel Varela, a historiadora e Rui Zinca apresentam a partir de hoje no Teatro Vilaré uma modesta proposta para tirar o país da crise. Trata-se de uma conferência em registro de stand-up comedy, de que já vamos falar mais à frente neste jornal. Muito bom dia, Raquel. Muito obrigada por estar neste Jornal das 10. E hoje começa por destacar uma notícia que surge precisamente na primeira página do Diário de Notícias, referente à função pública. Justamente. Aquilo que nós temos anunciado é que foram despedidos ou saíram da função pública 53 mil trabalhadores. E eu gostava de salientar que estes trabalhadores não saíram porque deixou de haver trabalho. O que se passou foi que estes trabalhadores saem e os que ficam a trabalhar por 2 ou por 3. Há uma brutal intensificação da jornada de trabalho, que é o modelo que este governo, é um modelo chinês, asiático, que este governo tem proposto para a força de trabalho. E isto destrói, obviamente, também a segurança social. Porquê? Porque há cada vez menos trabalhadores a descontar e mais trabalhadores que saem. A vida das pessoas torna-se um inferno, porque os que trabalham por 2, por 3, fazendo horas extraordinárias. Eu tive esta semana a analisar o balanço social da Segurança Social, que é um dos organismos. Portanto, é uma das variáveis que nós temos para analisar a relação desta força de trabalho, e aqui o que nós verificamos é mais de 1000 postos de trabalho por preencher onde há necessidades, isso é afirmado no próprio balanço social da Segurança Social, mas um disparar das horas extraordinárias. E, portanto, este é o modelo que nós temos observado. Eu vejo com alguma apreensão a proposta dos sindicatos da função pública, no sentido que os trabalhadores despedidos tenham acesso à reforma antecipada, porque isso ainda vai descapitalizar mais a segurança social. Das duas, uma, eu penso que não se devem aceitar despedimentos, de maneira alguma. Uma sociedade como a nossa tem que ser uma sociedade de pleno emprego. O trabalho que existe tem que ser distribuído por todos, sem reduções salariais. Eu penso que essa deve ser a proposta. E se há alguém que vai para a reforma antecipada, só se aceita que vá se for substituído por alguém que fica a trabalhar nas mesmas condições daquela pessoa que saiu. Porque só assim é que nós temos uma segurança social sustentável. E eu penso que esse, na minha opinião, devia ser o papel central dos sindicatos. Mas essa não é de todo a linha que vai ser seguida pelo Governo. Bom, o Governo vai seguir aquilo que for pressionado para fazer, não é? Se houver resistência social massiva, certamente que o Governo vai ser obrigado a inverter esta tendência. Se não houver, vamos assistir a isto, e esta questão dos despedimentos é generalizada. Não pensem os trabalhadores do setor privado que isto é um problema da função pública, porque não é. Na banca fala-se, nos bastidores, dos 40 mil bancários, 8 mil serem despedidos. E esses vão ser despedidos já não só na casa dos 55, 60 anos, mas 40, 45, para ser substituídos por trabalhadores precários que ficam num call center semi-torturante, 8, 9 horas por dia, a ganhar 600, 700 euros. Mais uma vez, descapitaliza-se a segurança social e torna-se a vida das pessoas num inferno. Neste caso, um inferno os que saem, porque deixam de ter modo de subsistência, porque ninguém vai voltar ao mercado de trabalho depois dos 45, 50 anos, saindo neste sistema que nós vivemos, e também se torna um inferno a vida de pessoas que estão 8 horas ou 9 horas num call center por 600, 700 euros, quer dizer, trabalho o suficiente para estar vivos e comer. Passamos para o Correio da Manhã, uma notícia referente aos exames dos professores. Eu gostava de fazer um comentário sobre isto e vou ser um bocadinho impopular nos primeiros 10 segundos para depois tentar justificar aquilo que eu vou dizer. Nós temos sérios problemas de formação dos nossos professores nas escolas. Não só na escola pública, na escola privada também. E eu penso que nós temos que ser muito realistas com esta situação. Eu sou formadora de professores, estou numa universidade e tenho filhos na escola pública, portanto não fiz nenhum estudo empírico sobre isto, mas a minha percepção no dia-a-dia é que nós temos realmente sérios problemas. Mas isto não se resolve com um exame cujo objetivo é despedir professores. E, portanto, o Ministério da Educação não quer mudar aquilo que é um problema de fundo nas nossas escolas, que é o problema da formação, que depois se vê nos resultados dos alunos, porque os resultados dos alunos não são um problema dos pais. Se há maus resultados nas escolas, a responsabilidade é do sistema educativo. Porque é o sistema educativo que tem que inverter o que se passa dentro das casas das pessoas. Para isso é que se criou a educação, não é? Se a educação, senão ficava a cargo individual de cada um. Eu penso que isto não se resolve assim. Nem este Ministério tem qualquer legitimidade para fazer propostas na medida em que a única coisa que faz nos últimos tempos é transferir quantidades massivas de dinheiro para colégios privados, usando de forma totalmente intolerável dinheiros públicos para esse objetivo. Eu penso que isto tem uma forma de se resolver.
é estes professores estarem mais tempo na universidade, aumentar-se o tempo dos cursos, dar-se muito mais formação básica. Portanto, nós às vezes assistimos a professores cujos cursos e as últimas reformas do Ministério ainda encurtam mais. Portanto, pelo sistema de créditos, um professor de História e de Geografia pode fazer, creio que, 9 créditos de História, 9 créditos de Geografia. É um ano e pouco para as pessoas terem noção da pouca formação. Isto resolve-se dando muito mais formação aos professores, que vão depois ensinar os alunos, que vão ser, obviamente, o futuro. Resolve-se reduzindo as turmas. É óbvio que um professor não pode ter a mesma qualidade se tem 15 Mas nos últimos alunos anos o que tem acontecido é precisamente o contrário. precisamente o o contrário. número de alunos a aumentar precisamente o por contrário. turma, Claro. chegando muitas vezes Claro. aos 30, 30 e poucos alunos. Claro, claro. E é totalmente impossível ter bons resultados. Vão aos grandes colégios privados, de onde saem os quadros principais de sucesso deste país. Os grandes, não estou a falar daqueles que se paga 400, 500 euros, estou a falar daqueles onde as elites do país põem os filhos, que se pagam 2.000 euros por mês, 1.500 euros. Ninguém tem turma de 30 alunos, tem turmas de 15, às vezes até um acompanhamento mais individualizado. E percebe-se porquê. Passamos agora para o Semanário Expresso, onde destaca notícias referentes ao programa cautelar. Eu queria dizer, enfim, eu estive agora a ouvir o Primeiro-Ministro. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem uma política que destrói uma boa parte da vida dos portugueses e acho, com muita sinceridade, que está a mentir e sabe que está a mentir. Nós não temos uma ajuda. Nós não temos uma ajuda. E vou tentar explicar isto, que é talvez a situação mais difícil de explicar, mas aquela que é mais importante, que é a questão da dívida pública e da banca em Portugal. Nós pedimos um empréstimo porque os juros estavam 7% e eram muito altos. A troca por baixar esses juros foi aumentar brutalmente a massa de dívida, o que ainda nos faz estar a pagar mais. Vou tentar encontrar aqui uma metáfora. Se eu tenho um bolo e desse bolo eu pago uma fatia, eu pago essa fatia. Mas se eu passo a ter 3 bolos ou 2 bolos, mesmo que eu pague uma fatia de cada, eu estou a pagar mais juros. E, portanto, foi aquilo que aconteceu com este negócio da dívida pública. Nós estamos a pagar mais, porque o volume de dívida, mesmo que os juros baixem, o volume de dívida total a pagar aumentou. Mas isto tem uma lógica dentro deste governo. E a lógica está à vista, que é nós temos 3 milhões de pobres sem transferências sociais, mas temos 870 pessoas em Portugal que têm o rendimento equivalente a 45% do PIB. 45% do PIB é quase metade da totalidade do que é produzido pelos trabalhadores em Portugal. Há 870 pessoas que o têm. Porquê? Porque a economia portuguesa, o Estado não se abstém de intervir na economia. O Estado tornou-se a economia. E a economia tornou-se uma tríade: Estado, dívida pública, banca. E eu penso que a única forma de romper com isto é tomar medidas muito corajosas, porque senão nós vamos ter uma nova crise daqui a, não sei, 14, 15 meses, 13 meses. A Alemanha tem superávites, que é o que está a guardar superávites para fazer face à nova crise. E nós não vamos ter nada, a não ser cofres vazios e 870 milionários. Portanto, esta situação não se resolve sem expropriar estas fortunas que foram feitas com os salários e com as reformas das pessoas que trabalham. Raquel, passamos este último minuto final para falarmos uma modesta proposta para tirar o país da crise que está em cena a partir de hoje no Teatro Vilaré. Aos sábados. É uma coisa híbrida que eu e o Rui... Para mim é uma grande ousadia, porque eu sou muito modesta nestas coisas de... Enfim, porque isto tem uma carga de encenação e ao qual eu não estava habituada. Eu sou historiadora, sou investigadora na Universidade Nova e o Rui é lá professor. Nós somos colegas e é também escritor. E nós encontramos-nos no Festival Literário da Madeira e, de forma completamente espontânea, começámos a fazer uma brincadeira com os números absurdos que este governo mostra, a partir de uma história publicada pelo Jonathan Swift, que propunha que, para acabar a fome na Irlanda, devia-se comer as crianças das famílias pobres. E então nós fizemos uma brincadeira à volta disto, mostrando o absurdo que são estas políticas, porque a verdade é que nós somos uma sociedade altamente produtiva, com um grande desenvolvimento tecnológico. Portanto, temos condições para que toda a gente trabalhe e toda a gente trabalhe dignamente, sem que estas políticas devam continuar a existir.
Raquel Varela, muito obrigada, Obrigada eu. por ter estado presente Obrigada neste eu. Jornal das 10 da SIC Notícias, que fica por aqui, mas já sabe, toda a informação pode